E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aspectos astrológicos. Este é um assunto que já pediram para mim aqui no canal, mas eu nunca trouxe porque eu nunca me senti confortável para poder falar sobre esse assunto. Mas a gente vai dar uma olhadinha bem por cima para tentar entender um pouco. Então, se você tem interesse nisso, assiste esse vídeo até o final. O que são os aspectos? Resumidamente falando, os aspectos são uma interação entre os planetas, uma interação com base no ângulo dos planetas. Segundo o livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, os aspectos são distâncias que separam os astros e que estabelecem uma interação dinâmica entre eles. Isso é a base. Se a gente fosse pegar uma explicação bem simples para você entender. Por exemplo, a gente tem o planeta. A gente poderia ver o planeta no mapa astral como se fosse um personagem. A gente tem o signo. O signo pode ser a roupa que o personagem veste. A casa onde o planeta está pode ser o cenário onde ele está inserido, o palco onde ele está atuando. E os aspectos ficariam sendo as conversas entre esses planetas. Aqui eu trago os principais aspectos, pelo menos os principais que eu vi até agora. Existem outros aspectos que são os chamados aspectos menores, mas a maioria dos astrólogos não utiliza isso. E também os próprios programas, se você for fazer um mapa natal em qualquer programa, em qualquer site, por padrão eles vão trazer uma configuração bem básica dos aspectos, que vai incluir ali a conjunção, o sextil, a quadratura, o trígono, a oposição e possivelmente também o quincúncio. Então vamos lá, o que é a conjunção? Você pode observar aqui que a conjunção tem este símbolo, tá? Então, se você olhar na tabela de aspectos do seu mapa astral e você ver que tem este símbolo, significa que os astros envolvidos estão num aspecto de conjunção. A conjunção ela é um aspecto por padrão de 0 graus. Seriam os dois planetas ali na mesma posição, bem juntinhos mesmo. Então é um aspecto que é dito como um aspecto de ênfase, de início, de concentração, de uma nova atividade. A natureza desse aspecto de conjunção, pelo que eu li no livro Tratado das Esferas, é a natureza do planeta Mercúrio, que é uma natureza neutra. O Mercúrio, vocês devem lembrar, quem assistiu o vídeo sobre Mercúrio aí no canal vai saber disso, Mercúrio é um planeta neutro, ele vai receber as características daqueles planetas, signos, enfim, com quem ele se relaciona muito facilmente, porque ele assimila para ele aquilo lá. Então, conjunção, aspecto neutro. Sextil. Sextil é um aspecto de 60 graus. Tá aqui o símbolo dele. Ele é um aspecto de oportunidade, atração, autoexpressão e delicadeza. Tem a natureza de Vênus. A quadratura é um aspecto de 90 graus. Aqui está o símbolo. Representa um desafio, uma ação dinâmica, uma tensão, uma realização, pontos de mutação. Ela tem a natureza de Marte. Eu já li, eu já ouvi em algum lugar que as quadraturas tinham uma natureza de Saturno, mas no livro Tratado das Esferas tá lá que é a natureza de Marte. Então eu coloquei aí para vocês. O aspecto de trígono, que tem este símbolo aqui, é um aspecto de 120 graus, que geralmente ele representa abundância e conforto, inspiração, idealismo, harmonia, indolência. E ele teria então a natureza de Júpiter. Na sequência nós temos a oposição. A oposição tem este símbolo aqui. É um aspecto de 180 graus. É um aspecto de percepção, diligência, equilíbrio, cooperação, conflito, e este sim tem a natureza de Saturno, como estava no livro lá, Tratado das Esferas. Por fim, nós temos o quincúncio. Há muitos livros, muitos astrólogos, enfim, que talvez não utilizem o quincúncio nas análises, porque o quincúncio é um aspecto menor, por assim dizer. Então, em muitos livros não se acha este aspecto incluído ali no grupo padrão, tá? Você vai achar só até a oposição. E por isso até que eu não encontrei, a natureza deste aspecto. Como você pode ver aqui, ó, todos os outros têm a natureza de um planeta. Este aqui eu não achei. Esse aspecto com quincúncio é de 150 graus, aqui está o símbolo.
tem relação com ajustamento, reorganização, falta de perspectiva e pressão. Sobre a interpretação dos aspectos. Há basicamente aspectos de harmonia, e nisso a gente inclui o trígono e o sextil, e aspectos de conflito. Incluem-se aí oposição, quadratura e quincúncio. Os aspectos harmônicos representam relações confortáveis em que a natureza dos planetas se combina com facilidade. Os aspectos de conflito implicam relações difíceis, em que há muita tensão e atrito entre a natureza desses planetas. A conjunção é um aspecto neutro, como já foi dito, porque ele depende muito dos planetas e dos signos envolvidos. Nem todos os aspectos têm peso numa leitura, e um dos fatores para determinar a sua relevância é a sua exatidão. O quão exato é esse aspecto? Quanto mais exato, mais ele vai ter peso ali no negócio, tá? Aqui então eu tenho uma tela bem bonitinha, tá? Que vai falar o que significa cada planeta, é um resuminho. E aqui eu vou aproveitar para dizer que este material que eu estou utilizando neste vídeo vai estar disponível para vocês lá no grupo do Facebook, tá? Então é só você entrar lá na parte de arquivos, ele vai estar lá. Se você quiser, logicamente, você pode pegar por lá. Porque eu não vou ler o que os planetas significam, a gente já estudou toda essa parada aí. Mas o que eu quis fazer? Eu quis fazer um resumo, como a gente está falando de aspectos e tem que saber a natureza dos planetas, o princípio de cada planeta, então eu já coloquei aqui. Na folha seguinte é um mero desenho ilustrativo aqui, ó, que a gente vai falar sobre os aspectos da Lua com os planetas. E aqui eu tenho algumas diretrizes para você, ó. Vou ler só o primeiro, ó. Lua com o Sol. Este é um aspecto importante que indica uma forte conexão emocional e harmonia entre a mente e a alma da pessoa. Indica um senso de identidade emocional e compreensão intuitiva dos próprios sentimentos. Aí o que acontece, ó? Vocês vão ver aqui que tem várias telas, tá? Isso daqui vai estar disponível para vocês, que nem eu falei. Esta é a minha contribuição aí para essa comunidade aí, para vocês que estão aí no canal e coisa e tal. Então eu tenho várias diretrizes aqui que você pode olhar para ter uma ideia do que vai ser combinado. Lembrando que o aspecto é uma combinação das características dos planetas e também possivelmente vai envolver ali os signos e a casa onde eles estão. Então é muito interessante você aprender o que cada planeta significa. Se você pegar um livro, por exemplo, o livro Curso Básico de Astrologia Volume 1, ele tem lá a descrição de vários aspectos. A minha opinião pessoal é que é muito complicado você aprender a ler aspectos quando você pega o conteúdo já pronto. O ideal é você entender o que significa cada coisa. Por exemplo, você tem o Sol que significa a identidade, ou a tua motivação, ou o teu brilho pessoal, a tua criatividade. E você tem a Lua são as tuas emoções, as tuas necessidades emocionais, a tua memória, o teu instinto. Então tem muitas coisas, é legal você saber o que cada planeta significa para poder combinar, porque daí você sabe que, por exemplo, se o Sol estiver numa conjunção com a Lua, vai significar uma coisa, vai significar que a pessoa vai ter ali talvez ela seja meio egocentrada e tenha ali uma forte expressão da emoção dela. É só um exemplo. E se o Sol estiver num trígono com a Lua, a pessoa vai ter uma harmonia entre aquilo que o Sol dela representa e aquilo que a Lua dela representa. Então, por cada tipo de aspecto, você define ali como é que está sendo essa conversa. E você sabendo o que cada coisa significa, você vai conseguir combinar melhor. Aqui então, vamos falar um pouquinho mais sobre a conjunção. Aqui tem mais explicadinho, tá? Aí aqui tem o que é visualmente uma conjunção, tá? São dois planetas alinhadinhos ali juntinhos, que a gente já vai ver, ó. Por exemplo, no mapa aqui, ó, tem um exemplo. Então a gente sabe que é um aspecto de ênfase, fusão, concentração, liberação de energia, intensificação. Aqui a gente está juntando o Sol e Júpiter, que estão aqui, ó. Sol e Júpiter estão aqui. Este mapa é da cantora Adele, só para vocês saberem. Não está aqui, mas é o mapa dela. Aí eu coloquei aqui, ó, o que o Sol representa, o que Júpiter representa. Então, pela lógica,
a gente pode fazer uma combinação, ó. Uma conjunção irá fundir os princípios dos dois planetas. No caso, temos uma pessoa de Sol em Touro, ou seja, um ego de natureza material, calmo, que tem anseios de segurança e estabilidade, uma pessoa que pode ter dons artísticos e pode entender bem o funcionamento das coisas materiais. A pessoa tem Júpiter em Touro também. Então podemos entender que o conjunto de crenças, Júpiter também representa o conjunto de crenças, tá? O conjunto de crenças que a pessoa tem é pautado na materialidade, na substancialidade. É uma pessoa ética, moral e de valores sólidos. Então podemos entender que a pessoa tem um ego bastante expansivo. O ego está aqui, Júpiter expande, ego expandido, expansivo. Uma pessoa que brilha muito dentro da natureza taurina, tá? Lembrando que isso se expressa com a energia de Touro, que envolve o elemento terra e o ritmo fixo, o que já indica que é uma pessoa que pode ser teimosa e apegada ao seu ego e às suas crenças. Aquilo que ela acredita em termos de materialidade, em termos de valores, é muito importante para essa pessoa. Também podemos entender que a pessoa tem a criatividade, Sol, aumentada, muito criativa, um brilho pessoal forte. Nos grupos, casa 11, a pessoa tende a brilhar, destacar-se, obter reconhecimento. Então, partindo dessa ideia, pelo menos neste caso, você consegue pensar mais facilmente o que é. Por exemplo, a pessoa aqui também tem Urano e Saturno em Capricórnio em conjunção. Aí aí já é um pouco mais complicado na minha opinião, né? Porque ela tá com o planeta da responsabilidade e o planeta da liberdade trabalhando juntos. Então tem que combinar essas duas coisas. Nem sempre pode ser uma tarefa fácil. E o ponto que você precisa cuidar, que eu falei, é justamente o número do grau, entendeu? Por exemplo, aqui, o Sol está a 15 graus de Touro, Júpiter a 13 graus de Touro. Então é uma conjunção quase exata, tem 2 graus de diferença. A representação do sextil aqui para vocês. Eu vou ir direto por exemplo, tá? Vamos lá, o sextil. Os sextil são 2 planetas que se ajudam, tá? Eles se ajudam ali mutuamente, tem uma troca legal. Aqui no caso eu peguei, esta linhazinha azul aqui, mais curta, azul mais curta. Esse é o sextil. Eu peguei o Júpiter e o Urano. Eu não vou nem lembrar de quem que é esse mapa aqui, mas tudo bem, vamos lá. O sextil é um aspecto de oportunidade, de atração, construtividade, organização, compensação. Então vamos imaginar assim, tá? Esta pessoa, lembrei de quem que é este mapa. Este mapa é do Gandhi, lembrei. Então nós temos o planeta que representa a liberdade, a inovação, a mudança, a criatividade, a originalidade, imprevisibilidade, os insights, fazendo uma boa conversa com a expansão, o otimismo, a sabedoria, a sorte, a fé, o crescimento, as oportunidades. Como que o planeta que representa a liberdade pode ajudar o planeta que representa a expansão e vice-versa? Lembrando, 21 graus está Urano e 20 graus está Júpiter. Então também é muito próxima, muito forte este aspecto, porque ele é quase exato. Então nós temos Júpiter trazendo a energia da Terra, a energia da solidez, do crescimento material, da expansão da matéria, a expansão da segurança, da estabilidade, os valores sólidos. Isso daqui tudo, esses valores, eles vão estimular a busca pela liberdade, o impulso pela liberdade da pessoa. E aqui no caso é interessante, né? Como eu disse, é o mapa do Gandhi. O Gandhi, ele teve toda aquela coisa de que ele foi libertar, ele lutou ali para libertar o lugar onde ele morava, a pátria, enfim, eu não sei direito. Mas é interessante você ver que Câncer, ele é o signo da casa 4, e a casa 4 representa a pátria. Então é bem interessante ver isso daqui, e ele ficou conhecido justamente por esse movimento que ele fez. E Júpiter gerou toda essa oportunidade, né? Júpiter gerou a oportunidade para ele,
por conta da fé, dos valores que ele tinha, do grupo de crença que ele tinha, aquilo em que ele acreditava. E também o que ele fez ali em prol da liberdade ajudou ele a ter o crescimento. Então é mais ou menos um negócio assim, tá? Eu posso me atrapalhar aqui na hora de falar o negócio, mas enfim, vamos ver aqui, ó. O que eu escrevi, ó? Urano é o planeta do impulso libertador, renovador, originalidade e está na casa 9, junto ao meio do céu. O meio do céu é o auge da vida da pessoa, o ponto maior na realização, na imagem social. Logo, essa pessoa vai ter a sua imagem pública muito relacionada com questões de liberdade. Urano. Renovação, criatividade, fazer a diferença, e isso está relacionado com aquilo que, para ela, dá um sentido a mais para a vida. Lembrando que o Júpiter é o que dá mais sentido para a vida também, representa aquela busca, aquela fé, aquela autoconfiança, aquele negócio que dá um sentido maior para a tua vida, para as tuas ações. Júpiter é o planeta da expansão, da ética, da fé, está na casa 7. Indica que a pessoa vai acreditar muito no outro, vai se expandir através do outro. Neste sextil, temos uma conversa entre os elementos terra e água. Esses dois elementos, se a gente fosse ver na realidade, eles geram o quê? Se botar água na terra, você vai gerar o barro, a lama. E você pode construir coisas a partir disso. É por isso que se diz que o aspecto do sextil, ele é um aspecto construtivo, vai servir para você construir algo com essas energias. E os ritmos fixo e cardinal. Fixo, tá? Uma convicção muito fixa que ele tinha, e a iniciativa do signo de Câncer aqui, ó, iniciativa para liberdade, liberdade da pátria. Isso pode indicar que a pessoa, apesar de ter a resistência à mudança tão comum em Touro, também vai ter uma oportunidade de crescimento e renovação, de liberdade e expansão, tanto no campo material como no emocional. Isso também, tá? Lembrando que eles estão se compensando, entendeu? Eu sou muito rebelde, mas para compensar isso, para que eu não me torne assim um briguento por nada, aí eu tenho um pacote de crenças muito fortes. E isso serve para direcionar aquilo lá. Vamos para o próximo, o quincúncio. Tá? Esse aqui eu não tinha o desenho feito, mas eu botei uma representação aqui para vocês de toda forma, tá? O quincúncio, ele já é um pouco mais difícil, tá? Vocês podem ver, tem um desenho bem bonitinho que eu fiz aqui, é bem lúdico isso, tá? É para você entender mais fácil. Só que eu confesso, eu também tenho dificuldade para entender alguns aspectos ainda. Eu consigo explicar para você a essência desse negócio aqui, tá? Esse daqui é o mapa do médium Gasparetto. O que acontece aqui, ó? Nós temos o Sol dele no signo de Leão. E nós temos o Júpiter dele no signo de Capricórnio. E de novo, o Sol em 23 graus e o Júpiter em 24 graus. Então é basicamente exato, é 1 grau de diferença, tá? Vai ser bem forte na pessoa. E aí exige o quê? O que a gente está trabalhando? Elemento fogo, elemento terra. O fogo é para fora, o fogo é movimento, o fogo é inspiração, o fogo é desejo, idealização. A terra é o material, a terra é sólida, firme, estável, tangível, é real, por assim dizer. O fogo ele é a idealização, é aquilo que você idealiza, e a terra é aquilo que você traz para o campo material, seria essa a ideia, tá? Então já começa aí essa dificuldade entre fogo e terra. E também nós temos aqui a qualidade, nós temos também o ritmo fixo, que é um ritmo mais parado, mais estável, mais estagnado, mais lento. E nós temos o ritmo cardinal, que é um ritmo de iniciativa e movimento. Então percebam que alguma coisa vai ter que se ajustar aí para que o negócio funcione bem. E também a outra coisa que não conversa é a polaridade, ó. O leão, ele é da polaridade yang, a polaridade masculina, polaridade ativa. E o Capricórnio, ele é um elemento feminino, ele é da polaridade feminina, polaridade yin, polaridade passiva, para dentro. Então nada conversa nesse aspecto. Você pega um japonês, traz ele para o Brasil sem que ele saiba nada de brasileiro, nada de português, e coloca ele no meio de uma avenida querendo pedir informação para alguém.
Tipo, sabe, ele vai ter que achar um jeito de conseguir as informações, mas ele não vai saber se comunicar falando esse tipo de coisa. Então ele tem que ser criativo e tentar se ajustar ali e entender alguma coisa. Então é uma conversa muito difícil. No mapa do médium Gasparetto, encontramos um quincúncio entre Júpiter em Capricórnio e Sol em Leão. São elementos totalmente diferentes que precisam se ajustar para funcionarem bem. No caso, um ego artístico, dramático, forte, intenso, líder, intuitivo, entusiasmado, idealista, com um conjunto de crenças bastante práticos, objetivos, disciplinados, com muita seriedade. Então, percebam que existe uma certa complicação aí, tá? Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas já dá para vocês terem uma ideia. Aí depois nós temos a quadratura. A quadratura é uma conversa difícil. No caso, nós temos o quê? Nós temos Marte em Câncer, conversando de forma desafiadora com Netuno, que está em Libra, tá? Então, no caso, temos Marte em Câncer, indicando uma ação mais introspectiva, nutridora, mas que pode ser dependente de familiares. Por exemplo, uma ação que é motivada pelas emoções, e como está na casa 11, essa pessoa quer agir com os grupos para se sentir protegida e proteger também. É aquele sentido de pertencimento, o sentido de tribo. É como você fazer parte de uma tribo, uma grande família. E Netuno está em Libra. Depois eu vou corrigir isso, gente, para passar para vocês. Não se preocupem, tá? Tem alguns erros aqui, mas eu vou dar uma corrigida. Mas relevem aqui, tá? Só para eu não mudar agora na hora. Netuno está em Libra, que indica as uniões, inspiração para artes e relacionamentos. E como está na casa 2, essa energia é voltada para as questões financeiras e de valores. Elementos água e ar relacionados. A água é para dentro, o ar é para fora. A água é emocional, o ar é mental. Mas nós temos o que aqui, ó, também um excesso de iniciativa. Ao mesmo tempo que a pessoa tem as iniciativas que são mais no campo mental, ela também tem muitas iniciativas que são no campo emocional, tá? Então as atitudes dela aqui, ó, elas podem estar excessivamente idealistas, ok? É uma forma de você ver isso, certo? É uma conversa ruim. Nós temos aqui, ó, o Marte. O Marte representa o impulso de ação. Esse impulso de ação é como? É canceriano, ok? E esse impulso de ação, o que o Marte tem que ser? Ele tem que ser assertivo, né? Se ele está tendo uma conversa com Netuno e essa conversa não está sendo uma conversa harmoniosa, ele não está sabendo lidar com a inspiração que Netuno traz, por exemplo. E ele pode estar se sentindo confuso. Pode ser um Marte confuso que não sabe para onde apontar, para onde direcionar a força de ação dele. E isso daí quem está fazendo é o Netuno. Pode ter ali um excesso de idealismo, mas, sabe, então eu sou muito idealista, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Sabe, isso não faz parte do meu ideal. Então é um desafio que a pessoa tem aí, tá? Essa é uma visão, tá? Entenda o princípio do negócio para poder combinar, é a dica que eu dou. Aí vamos pro trígono. O vídeo tá longo, né? Eu sei, gente, tá longo, mas vai fazer o quê, né? O trígono flui fácil, ok? Aspecto de harmonia, fluidez, que proporciona criatividade. Aqui no caso é o mapa da Adele de novo, né? Nós temos o Sol aqui fazendo um belo trígono com Netuno. Então você vai pegar o que, ó? As qualidades do Sol e as qualidades de Netuno. Então a gente já pode ver aqui, ó, um ego bastante inspirado, uma pessoa que se inspira, que traz a empatia para a identificação dela. O que diz aqui? Ó? O Sol em Touro representa um ego que busca reconhecimento nas questões materiais, que se expressa de maneira sólida, estável, segura e até teimosa. Na casa 11, indica que a pessoa quer ser reconhecida pelo coletivo, que quer brilhar entre os amigos, entre os grupos. Essa pessoa literalmente pode ser uma luz para muitos. Netuno em Capricórnio indica uma pessoa que busca um ideal duradouro, estruturado, funcional, tradicional, de trabalho, status social. E esse ideal
muito influencia o relacionamento da pessoa com o outro, os negócios, o casamento, as parcerias de trabalho. Pelo trígono, o ego, Sol, é inspirado, Netuno. O ego idealiza, o ego empatiza, o ego embeleza, a criatividade, Sol, embeleza, Netuno. São coisas simples assim, mas você vai enriquecendo a sua interpretação. Entenda o básico e depois você vai trazendo isso mais para uma realidade, adicionando mais coisas. Começa sempre pelo básico. O que mais que a gente poderia combinar aqui, ó? Ó, uma pessoa de criatividade muito intuitiva. Por exemplo, uma pessoa que na sua essência é capaz de ver a beleza universal. Uma pessoa que traz empatia na essência. Uma essência que fantasia. A oposição. Oposição também não é uma conversa fácil, tá? Eu coloquei esse olhinho bonitinho aqui, ó, porque ele é um aspecto de percepção. Então, nós temos o que aqui no mapa, tá? Planetas na casa 11 e um planeta na casa 5. É um eixo oposto. Então, geralmente, o que acontece? São duas vozes, uma de cada lado, que vão gritar o mais alto que elas conseguem, e é possível que a gente perceba mais uma delas do que a outra. A gente pode descuidar de uma dessas partes. Aqui, no caso, a conversa acontece entre o Sol, conjunto com Júpiter, mas vamos deixar o Júpiter quieto agora, então entre o Sol e o Plutão, que é o planeta da transformação. Então, o que pode acontecer? Ó, ela tem o ego que se expressa pela energia taurina. Pode procurar reconhecimento, segurança, estabilidade através dos outros, casa 11. Mas ela tem também um grande poder de regeneração emocional. E daí vem grande parte do seu talento criativo. É o talento criativo, casa 5. Mas para acessar esse poder, o ego tem que sentir e transmutar as densas emoções e sentimentos escorpianos. Pode não ser agradável. Então, é uma pessoa que ela pode estar muito ligada nas questões da matéria, porque o Sol dela é material, e ela pode não querer olhar, ela pode achar que ela não tem todo aquele poder de se recuperar quando as coisas acontecem, mas ela vai perceber que ela tem um grande poder de regeneração emocional, um grande poder criativo, uma criatividade que vem lá das dificuldades emocionais que ela passa, e ela pode trazer tudo isso aí para o material dela, para a essência dela, para a identidade. Ela pode se expandir partindo desta criatividade que ela tem aqui, tá? Certo? Então aqui foi o nosso vídeo de aspectos, tá? Eu fiz o melhor que eu conseguia hoje. Se eu aprender melhor, eventualmente, mais para frente eu faço um novo vídeo. Mas por hora é isso que eu posso te falar, tá? Dentro daquilo que eu entendi até agora. Aqui na tela você tá vendo todos os livros que eu pesquisei, tá? Então, se você quiser, ó, para aí esse vídeo, copia. Se você quiser ir atrás dos livros, copia o nome dos livros, tá tudo aí, tudo certinho, tá? E daí você vai ter acesso às mesmas informações que eu tive, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, se inscreve no canal e deixa o like. Compartilha o vídeo aí com alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo. E é claro, se você tiver interesse, né, o momento do jabá, se você tiver interesse, compra o livro aqui do canal e o link tá na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.